O que se escuta é assim, Argentina, vamos riscar do mapa, Buenos Aires não dá mais para ir porque tá muito caro. Por ser o destino mais barato, o brasileiro acabava desvalorizando aquilo que é de extrema qualidade, que é de qualidade mundial. Tem que vir à Argentina, porque Buenos Aires é uma grande capital, é uma metrópole de nível mundial. Conheça meu entrevistado, Rodrigo Simonsen. É conhecido como um dos principais nomes do copywriting e narrativa de impacto no Brasil. Eu ganhei em 2023 o prêmio de copywriter do ano. Uma figura proeminente no cenário nacional, editorial e de comunicação, com inquestionável expertise em curadoria de conteúdo e produção audiovisual. A Argentina tem feito cinema como pouquíssimos países no mundo conseguem fazer. É um cinema de alta qualidade repetidamente. Como produtor e diretor, dirigiu documentários como Código da Riqueza e Brasil Global, abordando temas como internacionalização de investimentos e economia global. E ao mesmo tempo eu me sinto muito um curador. Eu acho que aí está a atividade principal. Tenho orgulho também de apresentá-lo como showrunner da minha peça de teatro que vai estrear em outubro no Teatro da Embaixada do Brasil, aqui em Buenos Aires. Qual é o pulo do gato para que a pessoa realmente possa triunfar nesse mar de informação, né? Hoje em dia todo mundo é mídia. E se você é mídia, quer dizer que você chega a muita gente e logo você tem a chance de vender também a muita gente. Que muitos criadores de conteúdo hoje são os donos das marcas. Então a gente vê o MrBeast, por exemplo, que é o maior nome do YouTube. Hoje ele tem uma marca de hambúrguer, uma rede. O mundo digital ensina é que você não precisa ser um faixa preta para ensinar uma faixa branca. Às vezes você pode ser um faixa amarela e ensinar uma faixa branca também. Uma coisa que eu sei que você também é especialista, dá recomendação. Eu vou te pedir recomendação de livro, de música, de série, de filme e restaurantes aqui de Buenos Aires. E restaurantes, eu tive a chance de fazer um circuito muito bom de restaurantes um pouquinho fora do eixo mais comum. Rodrigo, a Argentina é pauta no mundo inteiro, eu tenho tido essa impressão. Você é um cara que já viajou para cá pelo menos 2 vezes, que foram as vezes que nós nos encontramos. Por que será que a Argentina está tão em voga e por que você veio para cá? Eu tenho uma paixão muito própria pela Argentina, porque eu sinto que a Argentina tem um seu jeito de existir que também é muito próprio. Tanto o país quanto especialmente Buenos Aires tem esse desejo de cultura, né? E nada para mim é mais importante do que cultura. Então a gente ouve muito falar que o argentino entra em crise, sai de crise, às vezes está com dinheiro, às vezes está sem dinheiro, a inflação vem, a inflação vai, mas suas prioridades não mudam. A gente sempre vê os teatros cheios, as livrarias cheias, os cinemas cheios, as casas de shows sempre lotadas. O argentino gosta disso porque sente que de fato é algo que o preenche e que dá sentido para a sua vida. E eu me identifico muitíssimo com isso. Eu gosto também das influências que acabam permeando ali a cultura argentina, né, que é uma cultura que muitas vezes é intelectualizada, né, na sua origem, então tem muito de filosofia, tem muito de teologia, tem muito de letras clássicas, né, bastante sérias, só que muitas vezes trabalhado, traduzido, né, e repensado de um modo bastante acessível, divertido, instigante e de uma maneira sempre muito própria. Então, quando a gente observa os produtos culturais, tanto mais clássicos quanto os mais contemporâneos, a gente sente esse cheiro, assim, cheiro de alta cultura. A gente entende que as influências são muito profundas, mas são coisas que todo mundo consegue acompanhar. Então, seja o Eternauta, que está agora estreando na Netflix, certamente com muito sucesso, sejam os livros de Pedro Mairal, Samantha Schweblin e Salva Almada, que são autores plenamente contemporâneos, sempre tem isso, algo que é profundo, que é irônico, que é melancólico e que revela facetas ali do povo argentino que a mim muito interessam. E naturalmente a Argentina está em voga no mundo todo, porque é um país necessariamente interessante, né? Seja agora por questões políticas também, né? O que Milei vem fazendo, seja você um apoiador ou não, é diferente. Ele aposta num rearranjo ali de forças, né? E principalmente econômicas, que não tem sido a aposta comum mundo afora. E ele aposta de cabeça. Isso que é muito interessante. Então,
parece que o mundo inteiro tem observado a Argentina para ver o que vai acontecer. O que vai sair daí? Será que o país vai melhorar? Será que o país vai piorar? Será que a gente pode aprender alguma coisa para usar nos nossos próprios países? Ou será que a situação é tão distinta a ponto de que não tenha serventia nada do que aconteça? Estudos são análises posteriores que, claro, as pessoas vão poder fazer nos seus países, etc. Mas a verdade é essa, assim, é tudo muito particular e a gente gosta disso. A gente gosta de observar esse tipo de diferencial que a Argentina vem apresentando para o mundo todo. Você tem uma maneira de explicar a cultura da Argentina que interessa muito em relação ao que eu falo no canal, né? Eu sei que você é uma pessoa de extremamente bom gosto, você acabou de citar autores super importantes aqui na Argentina, e uma fala sua dizendo que o mundo realmente quer saber, está todo mundo observando, é uma constante no meu canal, no meu dia a dia, na interação que eu faço com estrangeiros, com os brasileiros, naturalmente. E puxando um pouco pelo lado da cultura, eu entendo que o mundo, se você está do outro lado do mundo, né? Se você mora na Europa, se você, sei lá, se você está no Oriente e você quer saber sobre um determinado país, uma determinada cidade, uma determinada cultura, você vai justamente buscar nos produtos culturais daquele lugar, né? Então, como é que essas pessoas andam, o que elas fazem, o que elas comem, como elas transam, o que elas pensam, né? Então, assim, todo esse... o que faz uma sociedade, quem está de fora vai aprender, me corrija se eu estiver errada, né? Mas, assim, eu acho que é muito por aí. E aí, a pergunta que eu te queria fazer é justamente que produto cultural atual está informando mais sobre os países? Eu complemento a pergunta dizendo... Teve uma época que era música, né? Então a bossa nova falava do Brasil, né? Teve uma época, e aí está muito na sua área, que a literatura dizia tudo sobre os países, né? O que está informando agora? Será que é o cinema? Qual é o grande produto cultural que fala sobre a origem do seu país, se é que ainda existe, né? Essa diferença, né? De um país para o outro. Me explica um pouquinho sobre isso. Eu tenho uma convicção muito profunda que não é minha, existem muitos pensadores que dizem o mesmo, que nada que esteja presente na sociedade não esteve presente antes na sua arte, né? E a arte nas suas mais variadas manifestações. A verdade é que hoje as manifestações são muito mais plurais e assim, muito de vez em quando que algum produto cultural consegue galvanizar as pessoas para que elas discutam só ele durante um certo período de tempo. É muito raro hoje em dia um filme como aconteceu com Ainda Estou Aqui no Brasil recentemente, que teve um público muito grande e o filme foi discutido, seja em função do seu roteiro, das suas implicações políticas, etc. É uma análise um pouco mais profunda do que só um mero produto de entretenimento. Aconteceu recentemente também com a Adolescência, né, da produção da Netflix inglesa, onde durante ali um período de 2 semanas muitas análises surgiram, as pessoas realmente assistiram e você sentia que fazia parte de uma mesma cultura, ainda que fosse uma cultura global, de alguma maneira, essa ideia de aldeia global que é tão popular. Mas você acha que a resposta é pelo audiovisual atualmente? Talvez a internet, esteja redes sociais? Então, o que eu ia acabar dizendo é que, na verdade, eu acho que é muito mais difícil você precisar exatamente quais são as influências, porque hoje a gente tem tanto acesso, né? Seria impossível a gente imaginar 50 anos atrás, por exemplo, que a gente teria todas as músicas do mundo no nosso bolso, a gente teria acesso a filmes numa quantidade infinita, muito mais do que a gente poderia ser capaz de assistir a um clique de distância, as séries de televisão que sempre foram um produto B perto do cinema, de repente ultrapassaram o cinema em muitas esferas, e a gente vê hoje uma qualidade muito, muito parecida, às vezes superior de um lado, às vezes superior do outro, mas muito do que é discutido às vezes vem da TV, né, produção de séries e não necessariamente do cinema, mas o cinema ainda assim também consegue pautar. Claro, a literatura ela tem uma função que é quase superior, porque
todos esses outros grandes produtores culturais acabam bebendo demais em fontes literárias, não tem muito como fugir, porque o livro é o suporte mais nobre, onde você deposita de um jeito mais destilado tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você acredita, né? E naturalmente a literatura e também não ficção, ensaios, etc., tem esse papel. E as artes plásticas a gente não pode também ignorar, estão sempre impactando visualmente. Então, seja algo bem mais puro, como a pintura, ou até suas manifestações mais populares, como o design, por exemplo, mas que tem uma dimensão artística também, estão muito mais acessíveis a gente topa com coisa bonita o tempo todo. Então é muito mais difícil a gente precisar de onde vem as nossas ideias, né? Por que a gente acredita nisso, naquilo. As influências são muito mais difíceis de serem medidas. Dito isso, eu acho que no caso específico da Argentina, eu sinto que o cinema tem sido um grande veículo, um veículo de ideias, porque a Argentina tem feito cinema como pouquíssimos países no mundo conseguem fazer, né? Um cinema de alta qualidade repetidamente. Faz quantos anos que o novo cinema argentino já não é mais novo? 20 anos, 25 anos que a gente vê essa revolução que influencia toda a América Latina e também o mundo, né? Onde o país ganhou 2 Oscars, se eu não me engano, né? Nesse período. Poxa, disputando com 150 países. Então é muito bonito de ver. Eu, claro, tenho um olhar muito carinhoso para a literatura e sinto que ela tem o seu lugar. Não me parece que ela chegue no mundo todo com tanto peso. Eu vejo que ela tem chegado com mais força ao Brasil, por exemplo. O Brasil tem boa receptividade a muitos escritores. O Pedro Mairal, que eu acabei de citar, ele é cronista da Folha de São Paulo. Então, ele está presente nos veículos de mídia, ele tem ido ao Brasil sempre, vai ao Brasil agora nos próximos meses, acho que pelo menos 2 vezes, para festivais importantes, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo. Então é um autor muito lido, seus livros têm muitas e muitas edições, um livro como A Uruguaia, né, tem tido impacto também nos autores brasileiros que gostam da literatura argentina contemporânea. Mariana Enríquez, por exemplo, uma contista de primeiríssima linha, também é muito lida, muito bem publicada no Brasil. Então a gente vê algum tipo de intercâmbio, ainda que nem sempre desça para o nível mais popular, né? Ainda, infelizmente, a literatura é um produto de elite, ainda que seja uma elite cultural e intelectual, não necessariamente só econômica, mas também econômica muitas vezes, né? Mas a gente vê esses fragmentos. Eu sinto que o Eternauta vai ter muito, muito impacto. As pessoas que eu acabo, de alguma forma, influenciando para vir para cá, seja para morar, para estudar, turistas, empresas, enfim, eu digo como é importante entender o inconsciente coletivo do argentino por causa das referências muito sólidas que eles têm. Os potenciais culturais daqui saem menos para o mundo, talvez até por uma questão de histórico-econômico, né? A pessoa não é que o jovem aqui complete 18 anos e vá viajar pelo mundo, de repente nem volte, ou então o cara acabou de sair da faculdade, arruma um emprego e vai ser nômade digital. Não, as pessoas ficam. Isso facilita muito mais a preservação da cultura, todo mundo toma chimarrão, né, que aqui a gente fala mate. O tango não é uma coisa do bisavô, realmente as pessoas estão num café, tá tocando tango, você entra num táxi, está ouvindo tango. Tudo, né? A música, a maneira, as gírias, né, são antigas. Então, assim, se preserva muito mais. E uma coisa que eu queria trazer para a nossa conversa, que você mencionou a partir da literatura, né, da parte de um acesso à cultura de uma maneira até um pouco mais elitizada e tudo mais, a discussão da Argentina, hoje em dia, ser um país, e Buenos Aires, por ser a capital federal, um destino mais elitizado, que propicia experiências, inclusive de luxo, com um preço que corresponde a esse tipo de experiência. Como você vê, em relação até a um conceito de marketing, né, de branding, posicionar a Argentina nesse novo cenário, que eu acho que a Argentina está mal posicionada. Pelo menos no Brasil, o que se escuta é assim, Argentina, vamos riscar do mapa, Buenos Aires não dá mais para ir porque está muito caro.
E eu tenho dificuldade para defender isso, porque eu moro aqui, tenho uma visão, eu me deslumbro a cada dia, e eu acho que tem que vir. E não é porque tá caro ou tá barato, é porque é bom. Né? O que o branding poderia ajudar se a gente pudesse posicionar a Argentina nesse novo contexto? Eu venho pensando nos últimos tempos que Buenos Aires, em especial, mas a Argentina também como um todo, costumava ser o primeiro destino internacional do brasileiro. Né? O brasileiro que conseguiu juntar um dinheirinho para viajar para fora, no momento que teve uma reabertura também, teve uma facilitação dos processos ali aéreos que aconteceram especialmente 20 anos atrás. Viajar ficou um pouco mais barato, porque as passagens ficaram mais baratas, aquela ideia do low cost, low fare também chegou ao Brasil com várias companhias, etc. O brasileiro então começou a viajar para fora sem precisar ser necessariamente uma pessoa rica. Né? Viajar costumava ser coisa de gente rica. Né? De 20 anos para cá, não necessariamente. Claro que não é barato viajar para fora e a gente sempre soube disso, mas num dado momento, viajar para a Argentina era esse primeiro destino e não era tão caro assim. Era, de fato, o destino mais barato. E eu sinto que por causa disso, por ser o destino mais barato, o brasileiro acabava desvalorizando aquilo que é de extrema qualidade, que é de qualidade mundial. Então, isso aconteceu por talvez 20 anos, talvez mais até do que isso, e vai ser uma transição de branding que vai precisar ser lenta. Porque até o brasileiro entender que ele não precisa vir aqui para a Argentina porque é mais barato, e sim, ele tem que vir à Argentina porque Buenos Aires é uma grande capital, né, uma metrópole de nível mundial, que tem uma certa proximidade conosco, não só de distância, mas também de intercâmbio de ideias, né, de influência. O povo não é tão diferente assim da gente, a língua não é tão diferente assim da nossa. Então, isso eu considero vantagens. Né? Você ir a Berlim é muito mais difícil, você tem dificuldade de fato de se comunicar. Aqui você se vira, mesmo que você não saiba nada de espanhol, as pessoas tentam te entender, você tenta se comunicar, acaba dando certo. Isso é uma baita vantagem. Compare com Tóquio, por exemplo, você realmente fica incapaz de se comunicar muitas vezes se você não souber inglês, por exemplo. Então, eu acho que precisa ter essa mudança de visão com relação à Argentina. E aí essa mudança de visão vai proporcionar um ganho de prazer. Porque na medida em que você paga mais por algo, você se sente quase que na obrigação de desfrutar mais daquele algo. Né? Aquele algo te parece melhor. Mera percepção. A gente consegue compreender isso com qualquer objeto. Tem um exemplo que era muito estudado, era quase que uma anedota na minha faculdade de marketing quando eu fiz SPM, que tinha uma padaria de luxo num bairro importante de São Paulo, que tinha um presunto que custava, sei lá, R$8, 100 gramas. E não vendia o presunto de jeito nenhum, mas era um presunto de excelente qualidade. Quando eles dobraram o preço, o presunto começou a vender muito mais. Porque as pessoas percebiam a qualidade. O preço tem essa característica muitas vezes. Se você não tem muitas referências, o preço é uma referência de qualidade. Né? Então, algo que você paga mais caro, você valoriza mais. Você deposita mais as suas esperanças e retira mais dele também. Então, sinto que isso pode acontecer. Contanto que exista esse posicionamento novo, né? Esse discurso que vai precisar ser meio coletivo também, seja dos produtores de conteúdo, seja do governo oficial, de que, olha, venha para a Argentina não porque tá barato, porque agora já não tá tão barato assim, tá num nível de uma grande cidade brasileira. São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, você vai gastar mais ou menos a mesma coisa de hotel, alimentação, programas culturais, não vai variar demais. Então venha para Buenos Aires para descobrir o que de melhor Buenos Aires tem. Que não é só o programa mais popular, você ia, sei lá, ao Caminito, que é muito simpático, etc. Mas e se você de fato assistir uma ópera no Teatro Colón? Não é uma ópera de qualidade baixa, é uma ópera de qualidade de nível mundial. Como aí a Sala São Paulo em São Paulo. Você vai ter acesso a uma orquestra, ao ZESP, que é uma orquestra de nível mundial. Então, busque na Argentina esse tipo de programa. E ele tem aos montes. Agora, por exemplo, está acontecendo a Feira do Livro.
Feira do Livro é a maior feira do livro da América Latina, a de Buenos Aires. A quantidade de autores ali e de expositores, editoras de excelente qualidade, editoras do Brasil, inclusive, estão aqui. Poxa, aproveite esse tipo de coisa e descubra o que há de fato de melhor, seja na cultura mais popular, seja na cultura mais elevada. Aí você vai descobrir uma outra Buenos Aires. Uma Buenos Aires muito mais rica em suas possibilidades, muito mais preenchedora de sentido para sua vida, e você vai ver que não é uma cidade comum, é uma cidade muito particular, que tem uma alma muito particular, que tem essa intersecção entre alta cultura e cultura mais popular de um jeito magnífico e muito próprio, e você vai se encantar com uma cidade que talvez você não conhecesse se fosse só um destino quase desprezado, divulga-se pouco e vou só comer uma carninha ali num canto. É verdade. Nossa, tanta coisa que você falou me faz refletir como, inclusive, uma cidade grande como Buenos Aires é tão diferente, porque ao mesmo tempo que ela é grande, ela é uma cidade pequena, porque é uma capital federal, né? É a cidade autônoma de Buenos Aires. E essa interação com o outro, ela é muito mais fácil, ela é muito mais próxima, né? O empresário está realmente no negócio, o chefe de cozinha está presente no restaurante, o grande editor está ali, o político está ali. As coisas rolam muito mais fácil aqui. Eu que venho do Rio, percebo que a minha interação com os players da cidade rola muito melhor, assim, é muito interessante esse aspecto. Agora, Rodrigo, você mencionou a sua formação acadêmica na ESPM, né? Eu acho que seria super legal como você se apresentaria, né? Porque eu estou fazendo essa entrevista contigo, né? Para que as pessoas que assistem o meu canal possam ter uma visão sobre a sua paixão pela Argentina, que é o nosso link, né? Meu podcast sempre está ligado a eventos e acontecimentos e pessoas ligadas à cidade. Ele é realmente ancorado em Buenos Aires, em última análise, na Argentina. Mas você é um especialista muito requintado em várias áreas da comunicação. Eu queria que você me desse esse prazer de se apresentar, falar um pouco sobre você para uma pessoa que não te conheça ainda. Hoje eu tenho dificuldade de me apresentar porque minhas atividades de fato são muito diversas. Mas eu fico buscando uma espécie de denominador comum a elas, e eu sinto que primeiro, é uma espécie de visão que eu aplico às coisas. Então eu consigo enxergar mesmo os grandes produtos culturais pelo aspecto da comunicação, pelo aspecto do marketing, dos negócios, mas sem deixar de lado toda a necessária profundidade que um produto tão delicado demanda. E ao mesmo tempo eu me sinto muito um curador. Eu acho que aí está a atividade principal. Seja com a minha atividade de edição de livros, seja como documentarista, seja hoje como estrategista de eventos, e nas várias outras que eu acabo de alguma maneira tocando. Eu sinto que isso é importante. Eu gosto de consumir cultura variada, eu realmente trafego por esses mundos né, variados com bastante traquejo, e eu tento separar aquilo que é de melhor e retrabalhar e entregar para a nossa população de outra maneira. Então, com os livros de negócio que eu fiz mais recentemente, eu mapeava as grandes publicações, especialmente Estados Unidos, Inglaterra, onde tem um mercado muito pujante para isso, mas também fora, Austrália e outros países. Eu fazia essa seleção, o que vale a pena, o que tem público, o que não tem, o que o público brasileiro merece conhecer, que é algo desconhecido, uma pérola que está escondida num canto, ou alguma coisa muito importante, um clássico que nunca foi levado ao público brasileiro. Eu retrabalho do meu jeito. Então aí eu aplico essa visão que eu tenho de comunicação, marketing, negócios. Eu aplico estética, design e campanhas diferenciadas nesse produto que em última instância é um produto cultural, e entrego ao público brasileiro de um jeito muito próprio. Os documentários não é muito diferente. Eu tinha uma tese, uma ideia, eu preciso de entrevistados que vão de alguma maneira
dar suporte à ideia, ou até vão ser contrários, mas reforçam ali tese e antítese. Picoto tudo da minha maneira, retrabalho junto e entrego como filme para que as pessoas possam ter uma faísca de pensamento, possam, né, às vezes, se interessar por algum tema sobre o qual elas não pensavam com tanta profundidade, mas a partir de 20, 25, 30 entrevistas, elas podem atingir algo muito mais profundo. Essa é a minha tarefa, onde eu fico mais tranquilo e mais confortável. Apesar disso, nesse meio tempo, eu acabei produzindo também conteúdo bastante próprio, mais autoral. Eu nunca me senti muito confortável com isso, até bem recentemente, quando eu sinto que a demanda vem aumentando. Então as pessoas querem saber como é que é essa visão de mundo, o que de fato você acredita, o que te move, o que te repele, que tipo de dor você sentiu e poderia de alguma maneira compartilhar alguma lição, algum aprendizado. E eu sempre quis ser esse cara dos bastidores que meio que oferece as coisas, e agora eu estou um pouquinho também nos holofotes, né? Seja palestrando, como escritor, tem uma produção bacana ali no Instagram, que é essencialmente de textos, e eu gosto demais da palavra escrita, né? Sou editor de livros há muito tempo, mas também tive essa experiência como publicitário, copywriter, né? De muitas campanhas. Eu tenho um pouco também desse universo bem presente em mim. Você recebeu um prêmio recentemente, né, de copywriter. Eu ganhei em 2023 o prêmio de copywriter do ano, lá no Copyfest em São Paulo. Fiquei muito contente e meu discurso ali era muito um discurso de união. Eu sinto que as pessoas se fortalecem quando elas estão juntas. E uma categoria, como a categoria dos copywriters, que são os redatores publicitários de internet. Eu queria te perguntar o que é copywriting. É justamente isso. São os redatores publicitários de internet que têm ali, muitas vezes, como missão, vender algo diretamente ali para as pessoas. Então, eles são contratados por uma empresa ou por um infoprodutor para montar uma campanha, montar páginas, anúncios, que tem como objetivo uma venda mais direta. Eles não têm o objetivo, muitas vezes, de conscientização de marca, né, como as campanhas mais do offline têm. Então, muitas vezes, demanda algo que é mais direto e também algo com muito storytelling, porque a internet proporciona isso, né? Ela tem tempos mais diferenciados. Você pode produzir storytelling quando você conta a história daquele produto, conta o conceito, é isso? Ou você aplica elementos da contação de história, digamos assim, a narrativa da sua campanha, né? Que não necessariamente precisa ser a história do produto. Pode ser a narrativa de uma campanha que vai tentar te convencer de alguma coisa, mas as pessoas gostam, elas se sentem mais entretidas, né? Quando você não está só vendendo algo tipo compre aqui. Elas querem se envolver com a marca, elas querem conhecer melhor, por exemplo. Isso pode ser feito em todas as esferas, né? Um café, por exemplo, pode fazer isso. Pode ter a história do seu fundador ali de modo muito presente, ou a história do produto. Não é muito mais interessante você saber, por exemplo, a origem do grão, e aí ele foi colhido de tal jeito, e o preparo é dessa maneira e não daquela, porque a gente se preocupa com isso e com aquilo. É muito mais descritivo e muito mais envolvente. E a internet hoje proporciona isso porque esse tipo de produção ficou muito mais acessível, muito mais barata, né? Todo mundo tem uma câmera no bolso, basicamente, e de alta qualidade. Né? O César, que está aqui comandando a nossa parte técnica, sabe muito bem que, poxa, se você quisesse uma câmera nos anos 80, nos anos 90, era aquele trambolho gigantesco que só uma grande produtora, um grande canal de TV né, poderia ter acesso. Hoje em dia você tem câmeras em alta definição no seu bolso, gastando pouquíssimo, com aplicativos de edição que muitas vezes são gratuitos, e microfones que são muito baratos e já entregam uma alta qualidade. Então é isso, o Café da Esquina, ele pode fazer uma produção tão bacana quanto a Nestlé faz para o Nescafé. O que vai variar é muito da sua criatividade, dessa sua capacidade de contar história, da sua visão estética sobre a coisa, e eu gosto de aplicar tudo isso aos produtos com os quais eu trabalho, e tem sido uma jornada muito, muito fascinante, porque
me diverte fazer as coisas de um jeito diferente. Né? Quando eu vejo todas as marcas indo para um lado, eu penso, poxa, e se a gente fosse para o outro? E se a gente fizesse algo que é o oposto? E se em vez, por exemplo, pensando em marca país, né, que é um termo existente na literatura da publicidade, pensando em marca país, e se Buenos Aires, se a Argentina ou Buenos Aires assumisse essa postura de não, agora a gente vai vender alta qualidade. Não é um discurso que às vezes parece um contrassenso, não parece esquisito, não é o primeiro discurso que vem na sua cabeça, mas ele pode ser muito mais benéfico para o país e, portanto, para a marca país no longo prazo. Eu gosto de pensar nisso e é algo que realmente me movimenta. É fascinante, realmente. E como você me conheceu, Rodrigo? Você se lembra como é que foi esse contato? Não o pessoal, né? Que por acaso, dessa parte eu posso dizer, foi pura sorte, né? A gente ter se encontrado em Buenos Aires, que aliás é um fenômeno frequente, né? Buenos Aires é uma cidade grande, mas que as pessoas se encontram. Eu reconheço pessoas em lugares diferentes, encontro pessoas todos os dias, né? Meus amigos, por coincidência, encontro seguidores do canal. Mas você, lá no Brasil, me conheceu como? Eu me casei no ano passado e eu imaginava uma lua de mel bastante urbana. Eu não sou o cara muito da praia, nem do campo. A Sara, minha esposa, é um pouquinho mais do que eu, mas também não tanto. Porque a gente também gosta muitas vezes dessas mesmas coisas. Ir à livraria, ir a museu, ir a um show. E eu falei, poxa, eu adoraria ir a Buenos Aires. E aí a Sara brinca que eu entrei no... Pela primeira vez, não? Não, eu já tinha vindo em outras 2 ocasiões com a família. Então eu já sabia que eu gostava muito, a Sara nunca tinha vindo. Ah, legal. E aí ela brinca que eu entrei no modo hiperfoco e eu comecei a consumir tudo que estava ao meu redor, de informativo mesmo sobre a cidade, para eu saber o que estava acontecendo no momento. Então eu assisti centenas de vídeos e li muitos blogs e muitas páginas no Instagram e sites, etc. Tentando montar um roteiro que fosse nosso. Não um roteiro padrão que você clica nos vídeos clássicos de YouTube, coisas para você fazer em 5 dias em Buenos Aires. Já tem aquele roteirinho que quase todos os canais acabam compartilhando, porque, enfim, são coisas importantes mesmo, mas e se a gente pudesse fazer algo mais com a nossa cara, pudesse ir um pouco além nos nossos programas e transformasse a nossa viagem de lua de mel em algo verdadeiramente importante e relevante na nossa vida de casados. E aí, quantos vídeos eu assisti seus? Mais de 100, com certeza. Eu me surpreendi quando a gente se encontrou ocasionalmente no Dom Julio e você não falava em vezes 2. Eu falei, puxa, é verdade, ela fala no vezes 1. Fala numa velocidade normal. Porque muitas vezes é isso, eu tô pedalando na academia, eu tô tomando banho, eu tô ouvindo vezes 2, porque é fácil, né? Não demanda tanta atenção assim, né? Mesmo na TV e tal. E é isso, com certeza assisti mais de 100 vídeos. E aí, quando a gente tava no Dom Julio, e a Sara que viu você ao longe, tava começando a gravar ali uma matéria, ela falou, a gente tem que falar com ela. E aí ela foi lá, puxou, a gente conversou, e eu tinha comprado o curso de espanhol para viagem também. A gente comentou sobre isso, etc. E estabelecemos ali um contato que tem sido cada vez mais frutuoso, né? Agora, então, nesse meu retorno, e vou passar aqui um mês na cidade, a gente já tem até ideias juntos e projetos juntos também. Verdade. E se tudo der certo, é uma amizade que vai permanecer aí por muitas décadas. Rodrigo, eu aprendo muito quando a gente conversa com a Sara também, que trabalha com marketing digital, a questão da comunicação. Na minha vida, por exemplo, a minha formação acadêmica é em direito, mas a minha atuação profissional começou na televisão como atriz e hoje em dia eu sou empresária, sou youtuber e criadora de conteúdo. Você também tem uma jornada bem interessante porque foge da carreira tradicional, né? Não é um caminho reto, é um caminho amplo, com todas as possibilidades, envolvendo arte, envolvendo business, onde falta business, bota arte, onde falta arte, mete business.
E está muito alinhado com o que eu acredito. Eu sempre tive uma frase que, aliás, não é minha, é do Fala Bela, que assim, odeio o ator que sofre, né? Então, o ator pode sofrer no palco, como personagem, mas aquele discurso de ai, que tudo é difícil, que tudo é não sei o quê, eu acredito que as pessoas tenham possibilidades de realizar. Então, esse é um discurso que eu falo no meu canal, por exemplo, que não tem nada a ver com atuação, mas eu digo assim, ninguém precisa morar onde não quer. Veja que é uma frase complicada para a gente destrinchar, né? Porque, mas eu não tenho dinheiro, mas eu não quero, mas não tem outro jeito de viver. Não, se você não gosta de morar onde você mora, você pode mudar, ainda que seja de bairro, né? Ainda que seja de apartamento, trabalhar para que isso aconteça, né? Então, assim como em todos os setores da vida. Essa reflexão inicial foi para trazer como, na sua opinião, e aí eu aprendo muito e quero aprender ainda mais e que aprendamos juntos, né? Quem estiver assistindo você agora, como a comunicação hoje em dia está sendo feita na prática, com as redes sociais, com as produções de conteúdo, com essas pessoas que estão produzindo conhecimento, a relação delas com as empresas, ou seja, tudo isso que a gente vê e que às vezes é até difícil analisar. A minha pergunta é, o que está acontecendo de verdade e qual é o pulo do gato para que a pessoa realmente possa triunfar nesse mar de informação, né? Existe uma mudança muito grande que as pessoas estão percebendo instintivamente. Quem percebeu antes se beneficiou muitíssimo, que é o fato de que hoje em dia todo mundo é mídia. Você também é uma pessoa pública hoje em dia, né? Necessariamente, quase que necessariamente. Se você tiver alguma atuação nas redes sociais, você é como um político ou como um ator era ali na década de 90. Então você tem responsabilidades novas, você tem que se comunicar de jeitos diferentes, você tem que você não pode apresentar tudo aquilo que você pensa, você precisa tentar entender, poxa, quem será que vai receber fazer uma curadoria, isso? Né? Tem que fazer uma curadoria das suas próprias ideias. Mas você essencialmente é mídia hoje. E se você é mídia, quer dizer que você chega a muita gente e logo você tem a chance de vender também a muita gente. O que era o jornal nos anos 80, nos anos 90? Mídia. Por quê? O jornal não ganhava vendendo, ganhava dinheiro, receita grande para sua venda em banca de jornal. Não, ele vendia a sua capacidade de chegar a mais gente via anúncios. Então outras empresas iam lá, anunciavam nesse seu veículo que tinha, sei lá, 100 mil pessoas que liam. É isso, potencialmente você chega a 100 mil pessoas. As empresas querem chegar a 100 mil pessoas, isso tinha uma tarifa, você pagava e você chegava a essas 100 mil pessoas. Hoje você é esse veículo de comunicação. E aí você pode vender coisas de outras pessoas. Então, a fabricante desse ring light que está aqui ao meu lado, ela pode virar para você e falar, eu vi que você chega ali a 67 mil pessoas no YouTube, seu canal é crescente, ele tem um público interessado em boas produções, em coisas bem feitas. Pode ser que exista um público para o meu ring light. Eu gostaria de anunciar e eu te pago aqui R$5.000 por vídeo. Ótimo, você virou um jornal dos anos 80. O preço é esse mesmo? Às vezes sim, às vezes não, depende do segmento. De fato, varia demais. Pode ser pouquíssimo, mas pode ser um contrato milionário, né? A partir do momento que isso se profissionaliza, que ela se enxerga como de fato uma empresa e como um veículo de comunicação, tudo tem que ser com mais processos, mais formal, né, de um jeito mais adequado ao mundo dos negócios. Agora, existe ainda uma nova modalidade, que essa muitas vezes é para os grandes produtores, mas a verdade é que depende demais do tamanho da coisa que você quer criar, que é o fato de que muitos criadores de conteúdo hoje são os donos das marcas. Eles não precisam mais receber um patrocínio ou receber uma verba de publicidade. Eles fazem publicidade do próprio produto. E o mundo dos infoprodutos faz isso já há muito tempo, mas agora também os grandes produtores de conteúdo resolveram criar suas próprias marcas de tudo. Então a gente vê o MrBeast, por exemplo, que é o maior nome do YouTube hoje. Ele tem uma marca de hambúrguer, uma rede
tem centenas de unidades nos Estados Unidos de hambúrguer. O que necessariamente hambúrguer tem a ver com aquele tipo de coisa que ele produz? O público tem a ver. A verdade é essa. O público jovem gosta de hambúrguer. Então, por que não criar uma marca de hambúrguer que tem alguns dos valores similares àquilo que o MrBeast defende e coloca na praça? E no Brasil, a Virgínia tem uma marca de maquiagem, a Boca Rosa já tem algum tempo também. Ela percebeu, eu entrevistei a Boca Rosa para um documentário, ela percebeu que não precisava mais das grandes empresas para entregar aquela maquiagem que ela resenhava nos seus vídeos, etc. Ela poderia fazer do seu jeito. E fazendo do seu jeito, obviamente, é muito mais lucrativo, né? Você não é só mais um garoto propaganda, você é o dono da marca. É como se o garoto Bombril, no final das contas, fosse dono da Bombril. Esse é um fenômeno muito recente e conectando inclusive com aquilo que você falou, de ninguém mais mora onde não quer morar, etc. Tirando casos extremos, de pobreza extrema, etc., você tem hoje a possibilidade de atingir qualquer pessoa no mundo a partir dessa grande ferramenta que é o celular. Então, a gente vê casos de pessoas no interior do interior do interior que viraram produtores de conteúdo e de repente começaram a fazer muito dinheiro, e elas não teriam essa possibilidade 10 ou 15 anos atrás. Então essa é a beleza da internet. É o fato de que o mundo inteiro virou um grande sofá onde as pessoas estão assistindo uma televisão infinita. E aí você pode ser o Gugu dessas pessoas, o Silvio Santos dessas pessoas, ou a Regina Casé dessas pessoas. Você pode entregar entretenimento, você pode entregar educação, você pode entregar uma habilidade. Tem muitas maneiras que as pessoas consomem esse tipo de produto que você oferece. Então, você tem essa chance de encontrar o seu público do seu jeito, com a sua linguagem, e a internet está muito mais tolerante também a pessoas mais plurais. A TV tinha um formato muito mais padrão. Tinha um gatekeeper, né, que a gente chamava, que era a figura que às vezes era do produtor, do diretor, etc., que muitas vezes seguia um padrão estético porque tinha que atingir milhões de pessoas, né? O Roberto Marinho falava tem um livro, né, escrito pelo Pedro Bial, que é a biografia do Roberto Marinho. Eu gosto muito desse livro. A TV Globo fez agora recentemente 60 anos, né? E o Roberto Marinho, por coincidência, também fundou a TV Globo aos 60 anos, o que eu já acho fantástico, né? Mas o que se fala nessa biografia é que a TV Globo, por exemplo, buscava atingir ao espectador médio tijucano, né, no Brasil, né? Quer dizer, ele estava no Rio de Janeiro, mas então ele buscava atingir o espectador médio da Tijuca, que aí estava bem, né? Era o target dele. Mas vê como é uma abstração, era aquele, né? É uma abstração. É o médio, o público médio de um lugar médio que provavelmente não se confundia muito nem com o gaúcho, nem com a pessoa do Nordeste. Mas era o que tinha, porque você tinha que atingir grupos imensos. Imagina a Globo. Mas hoje em dia tem a questão do nicho, né? Como é que isso se coaduna? Hoje você não precisa atingir 50 milhões de pessoas, como a Globo necessariamente precisa, ou ela morre, né? Hoje os canais são tantos, infinitos, que às vezes se você tiver 10 mil fãs muito próximos, ou um número até mais comum no marketing digital, que é 1000 fãs fiéis, ou 1000 superfãs, né? Como um livro até que eu editei, chamado Superfãs defende. Você pode estar muito bem, você pode subsistir, ter sua empresa e ter sua vida de modo bastante confortável. Então, quem são esses superfãs? As pessoas que vão consumir qualquer coisa que você vender. São as que vão te defender se alguém vier te atacar. As pessoas que realmente estão próximas, e você tem uma vantagem que a Globo não tinha. Você conhece essas pessoas. Elas vêm, te mandam mensagem, interagem com você vê a cara delas. Me trazem café, quando vem do Brasil. Batem papo, cruzam no Dom Julio. E você pode interagir com elas. Pode fazer, inclusive, conexões reais, né? Que é uma coisa que eu queria trazer para a nossa discussão também. Dois aspectos que me chamaram a atenção para complementar essa aula, né, de comunicação, que eu te agradeço por estar propiciando aqui no meu canal. Uma delas é a tendência da presencialidade, que é uma coisa que eu sinto na pele com a minha escola de idiomas. E a outra, que tem a ver com o mercado editorial, qual a importância de, ao escrever um livro, o
criador de conteúdo se posicionar com mais autoridade dentro do nicho dele. É de fato assim? Por que é assim, se for o caso? Então são essas duas questões que eu deixo para você. Podemos começar pelo livro. Então, eu conversava semana passada com o JP Rezende, João Pedro Rezende, que é o CEO da Hotmart. Hoje é a maior plataforma, né, de entrega ali de infoprodutos do país. E ele vai lançar um livro de ficção, eu tenho ajudado nesse processo. É um side project, é um hobby, ele gosta muito de livros de fantasia, no estilo Senhor dos Anéis, etc. E ele veio me procurar para que eu desse alguma luz, porque ele não está familiarizado com tanto o processo de escrita quanto a publicação. A gente já está há um ano nesse processo mesmo, que é normal, é difícil escrever um livro mesmo, e é um livrão ali que ele botou centenas e centenas de páginas. E a gente discutia como hoje o artista como um todo, o escritor, mas também o artista plástico, também o músico e também o cineasta, ele precisa ser um criador de conteúdo, ele precisa ser um creator. Ou seja, o artista precisa ser um criador de conteúdo para ele ter um público para entregar? É isso, para que ele consiga entregar a sua obra a mais gente, para que mais gente descubra aquilo que ele tem a oferecer. Não existem mais tantos desses gatekeepers anteriores, como a Folha de São Paulo era, como a Veja era, como o Estadão era, que uma resenha positiva da Veja para o seu livro fazia com que as pessoas procurassem seu livro nas prateleiras, etc. Hoje em dia já não acontece assim. A relação à medida que é pulverizado, né, a quantidade de coisas que existem, você precisa estabelecer uma relação muito mais um a um com o seu consumidor em última análise. Muita gente vai ver isso como um fardo, porque o artista gosta de criar e não gosta de vender, muitas vezes. Mas existe muito mito em torno disso também. Muitos dos grandes artistas, né, de todos os tempos também eram excelentes vendedores das suas próprias obras. E aí tem livros que mapeiam isso muito bem. Tem um autor chamado Will Gompers, que é bastante bem lido no Brasil. Escreve muito sobre isso, como esse mito, né, da figura perturbada que fica no seu canto e só quer produzir e não quer pensar em como vender. Nem sempre foi assim. Muitas vezes grandes artistas também eram grandes vendedores das suas ideias, chegavam aos veículos corretos e podiam entregar seu material a muito mais gente. E hoje em dia é isso. A sua galeria é o mundo todo. A internet é essa grande... melhor ainda, assim, uma rede social, ela é uma grande galeria. E aí você tem o mundo todo para atingir. E você realmente pode atingir as pessoas se você se utilizar de mecanismos que são muito estudados. São esses mecanismos especialmente do marketing digital, mas da comunicação como um todo. Precisa ser algo vulgar? Precisa ser algo apelativo? Não, às vezes só precisa ser do jeito correto, com uma embalagem correta, bem produzida, que aponte para a qualidade daquilo que você faz. Eu sempre falo isso com relação a livros, porque é bem evidente. As pessoas falam, não julgue livro pela capa. Mas todo mundo julga livro pela capa. E por quê? Porque a capa é um indicativo da qualidade do que está dentro. É um índice. Uma capa bem feita significa que muitas vezes foi publicado por uma grande editora, e uma grande editora muitas vezes contrata os melhores editores vão escolher as melhores obras disponíveis, logo aquele livro deve ser bom. Isso é meio automático na cabeça das pessoas, ninguém pensa nesse caminho todo, mas quando a coisa é bonita, quando a coisa é bem envelopada, quando a coisa é bem feita, a chance de chegar a mais gente é maior. E a gente viu também um exemplo bastante recente, a campanha do Ainda Estou Aqui. O Brasil sempre foi muito, muito refratário a campanhas de Oscar. Sempre fez muito mal quando fez. Muitas vezes falava, o Brasil não precisa do Oscar. Um filme nenhum precisa de uma chancela norte-americana para chegar ao seu público. E a verdade é que imagina se grandes filmes que foram produzidos nos últimos 10, 15, 20 anos brasileiros tivessem tido uma campanha como teve a de Ainda Estou Aqui, que foi uma campanha impecável
em todos os aspectos, seja internamente, via Sony Classics, seja com toda a aparição pública, né, do diretor, do autor do livro, né, no qual o filme foi baseado, no Fernanda elenco. Torres dando Fernanda altas Torres entrevistas, arrepiando. Todo canto, na TV americana, mas também para a indústria. Tudo que eles fizeram é impecável. Imagina se os filmes, sei lá, do Cairinho Anus também tivessem tido a chance de ter uma campanha dessas. Será que os filmes, né, desses grandes cineastas não teriam chegado a muito mais gente, como Ainda Estou Aqui chegou? Ainda Estou Aqui não chegou só porque ele é muito bom. Ele chegou porque as pessoas entenderam e perceberam que aquilo é muito bom. E a comunicação vem para isso, para que você perceba alguma coisa que você não percebia antes. Então, para deixar claro e escancarado aquilo que seria uma mensagem que poucos entenderam. Eu posso pular para a conclusão de que por isso o livro é importante para um criador de conteúdo? O livro é uma ferramenta muito, muito significativa de posicionamento, né? Ele aponta para algo que outros meios não conseguem apontar com tanta nobreza, que é, poxa, você deve dominar aquele assunto, já que você escreveu algo sobre aquilo, você dedicou muito tempo, porque livro você não faz da noite pro dia, e alguém chancelou, né? A editora vem como essa chancela, né? Um livro que saiu pela Companhia das Letras, que saiu pela Todavia, que saiu pela Fósforo, ele vem com essa chancela de, isso aqui merece ser visto. Quer dizer que é o melhor de todos os... Não, isso aqui só merece ser encontrado, tem qualidade. E então, por isso que os autores adoram ser publicados por essas grandes editoras, porque é um carimbo que mostra todo o resto talvez não seja tão bom, isso aqui vale a pena. Então, o livro, nesse sentido, é imbatível. Não tem algo que você consiga produzir que acho que tenha tanto peso no imaginário das pessoas. Quando você salta para a categoria de autor, você é mais respeitado pelos seus pares, as pessoas confiam mais em você. Eu recomendo demais que as pessoas, né, lancem seus próprios livros para poder atingir mais gente. Mesmo que não seja por editoras grandes? Sim, hoje em dia a editora grande ela servia num primeiro momento para isso, para que por essa chancela, mas também por uma questão de qualidade. Os melhores capistas estavam sempre disponíveis às grandes editoras, os melhores tradutores, os melhores diagramadores, os melhores revisores. Hoje, com a internet, você tem acesso a tudo isso. Se você tiver um bom critério ou tiver um apoio de um editor freelancer também que você consegue contratar, você tem acesso ao mesmo capista que faz para essas grandes editoras. Você vai conseguir contratar ele de modo direto. Os revisores, a mesma coisa. Os preparadores, a mesma coisa. Então, produzir de modo independente não é mais sinônimo de produzir um cacareco mal feito, que todo mundo percebe que um papel é ruim, que a capa é feia. Não, se você tiver critérios, você consegue fazer exatamente o mesmo tipo de produto. E as pessoas vão perceber essa mesma qualidade. Então, ainda que você não tenha esse carimbo de uma grande editora, você, por esses outros atributos que muitas vezes são estéticos, você mostra, não, eu vim aqui para jogar de verdade, isso aqui vale a pena porque eu estou investindo nisso aqui. Legal. Isso lembra um pouco aquela história quando você fez a curadoria dos livros de negócio e botou arte. Muito interessante esse capítulo da sua história. Você ainda tem essa editora ou agora você não trabalha mais com isso? A editora não era minha, eu tinha uma participação nos lucros. Uhum. Eu criei dentro do grupo o Novo Mercado, do qual também fui diretor de conteúdo por muitos anos. Foi um experimento. A ideia era tentar juntar livros de negócio com produtos, infoprodutos, né, de educação. Então, desculpa te interromper, Rodrigo. Nessa história da educação, dos cursos, das palestras, dos eventos, que é onde você está muito presente atualmente, traz para mim o conceito da presencialidade, que a gente já introduziu aqui na nossa conversa, que dentro do mundo digital parece até que não combina, né? Porque todo mundo tem reuniões online, todo mundo trabalha a partir de casa. Qual é a tendência da presencialidade nos dias de hoje e quão forte ela é? Qual a sua previsão para essa jornada?
Eu começo continuando até aquilo que eu vinha falando e conecto as duas coisas, porque eu imagino que toda essa discussão de o seu livro físico vai sumir, se não vai sumir, o e-book vai tomar tudo, não vai tomar tudo. Ao que parece, as pessoas gostam dessa fisicalidade. Elas gostam do objeto. O objeto é importante. O insight que eu tive quando fundei a H1 foi que o brasileiro tem fama de não ler. Mas, poxa, é culpa dele? Eu sinto que não. Nossa cultura não colabora com isso, nossa família muitas vezes não colabora com isso, nossa escola não colabora com isso, nosso governo não colabora com isso. Tem várias coisas jogando contra esse hábito da leitura, essa presença natural dos livros na vida das pessoas. Então, a pessoa nem sabe ler. Se você não sabe ler, se de fato você não consegue traduzir aquilo que está sendo dito ou explanado para a sua própria vida, ler vira um negócio muito frustrante, muito desesperador, porque você é capaz de ler, capaz de encadear ali letras e palavras e frases. Você não é capaz de interpretar. Então isso te dá um desespero muito grande. Poxa, eu sou capaz de juntar uma coisa com a outra, mas não estou conseguindo extrair nada, não consigo seguir, me falta atenção, inclusive. Talvez exista um jeito de eu aprender a ler. E aí que entrou o insight da H1. Se a gente entregasse um produto digital que ensinasse a pessoa a ler, ensinasse no primeiro momento a pessoa a estudar, a gente entregou muitos conteúdos gratuitos, né, sobre estudo, sobre compreensão, sobre método, né, sobre como grifar, como extrair alguma coisa importante de um livro de não ficção. E aí vinha um professor e explicava o livro. Explicava os principais conceitos, aquilo que valia a pena, o que não valia a pena, aquilo que já estava datado. Conectava esse livro com outros livros dentro do mesmo assunto. Era um trabalho que o bom leitor faz naturalmente. Mas que se você não tem esse treinamento, você não consegue fazer. E aí a gente entregava isso como um suporte de leitura. Quantidade de gente que me mandou mensagem, que veio me abraçar e falar, poxa, eu não lia nada, eu já leio um livro por mês com facilidade por causa da H1. Poxa, tô aqui eu tenho uma missão cumprida. Deu certo. Mas aí eu percebi que essa necessidade da fisicalidade, que você chamou de presencialidade, que na verdade é a etapa posterior, acaba ficando cada vez mais forte no mundo tão digital. Parece um contrassenso, que as pessoas adoram ficar no sofá de casa vendo a Virgínia dançar, mas num dado momento a natureza humana pede conexão. Não tem nada mais importante do que conexão. Você olhar no olho, você sentir aquilo que a pessoa está sentindo, de você poder experimentar coisas juntos, muitas vezes numa mesma experiência coletiva, de você poder conversar no tete-a-tete, entender de modo mais profundo as pessoas. Isso é impossível de ser preenchido de outra maneira que não pela conexão próxima, né? Por essa presencialidade que você falou. E aí eu entendi que essa era uma tendência do mercado digital, que percebeu isso. O digital é excepcional e imbatível para a escala. Então eu lanço um produto aqui na Argentina, eu posso chegar no Acre, no Amapá, em Rondônia, e isso é incrível, mas vai ter gente que vai pagar para estar com a Gabi num teatro, vai pagar para estar com a Gabi aprendendo com ela diretamente. Isso tem valor. É um valor mais alto do que só um mero contato digital. E mais ainda, se você juntar as pessoas de um evento, e um evento é pensado para ter uma série de impactos. Um impacto que muitas vezes é intelectual, um impacto que muitas vezes é emocional, um impacto que muitas vezes é relacional também. Um evento proporciona tudo isso. E se você juntar muita gente lá dentro, você consegue vender coisas ainda mais caras, porque as pessoas estão vivendo mais ou menos as mesmas coisas ali. Isso me faz lembrar um pouco da experiência de Mendoza, né? Eu tenho muita ligação com o mundo do vinho, é fascinante, né? Eu considero realmente o vinho argentino um dos melhores vinhos do mundo. E lá nas bodegas, né, que são as vinícolas, em Mendoza, por exemplo, você tem ali a degustação de vinho, né? Antigamente era até gratuito, né? Quando Mendoza começou a abrir as vinícolas para visitação, era gratuito, né? Assim, eles até duvidavam que alguém fosse sair, sei lá de onde, né? De outro país para vir para uma montanha no meio da Argentina para visitar aquela fábrica, que às vezes eram pequenas, de pequenos proprietários, pequenos produtores.
Então não vão cobrar, né? Por las dúvidas, a gente não cobra nada, não. E ainda dá vinho de graça, né? E depois aquela experiência foi tão impressionante. Mendoza a gente estava falando de branding, Argentina e luxo, e enfim, o que é de bom, né? A Mendoza, eu sempre faço essa conexão Buenos Aires-Mendoza, que é o maior barato. E aí o que acontece? Estando lá no local, já tendo tomado vinho também, né, que facilita, as pessoas compram as garrafas na bodega, às vezes até mais caro do que comprariam estando em Buenos Aires, né? Eu chego a aconselhar, olha, vai para Mendoza, fica de olho, porque às vezes vale mais a pena comprar aqui do que lá, que aí já é uma questão de mercado, né, de economia. A gente compra muito aqui e lá eles aproveitam até para vender com preço cheio por causa da situação, da emoção, da oportunidade. Você abre a carteira mesmo porque existe um prazer próprio de comprar no momento, por exemplo. Né? Isso é imbatível. No mundo do marketing digital, mas hoje dos produtores de conteúdo como um todo, não é muito diferente disso que você falou. Existe uma degustação, que o evento muitas vezes é isso, o expert, né, que a gente chama. Ele vai dando pinceladas, ele vai dando seus insights, ele vai dando seus ensinamentos, vai mostrando para a pessoa o que ela tem que fazer, o que ela não deve fazer, etc. Mas tem gente que vai pagar para ter um direcionamento único, né? Para que você veja a minha empresa e me mostre exatamente o passo a passo que eu tenho que fazer, e me passe o exercício, o caderno de exercícios, e a mentoria tem que ser 1 a 1. Obviamente isso tem muito mais valor do que uma experiência com 3, 4 mil pessoas. E aí, nesse momento de empolgação também, no momento de aquisição ali de conhecimento ou dessa degustação de um conteúdo, você abre a carteira e paga muito mais. Então, existe todo tipo de consumidor. Tem um consumidor que vai para Mendoza e já se satisfaz com aquela experiência. Mas tem gente que vai querer mais. Aí é importante que alguém esteja oferecendo também esse mais para as pessoas. Essa conversa sobre consumo, marca pessoal também, eu acho que é uma coisa que a gente vai precisar de outra entrevista. Eu espero que você volte a Buenos Aires mais vezes, assim seja, para a gente continuar nessa parte de marketing, né? De maneira geral, é super interessante, acho que é muito útil por causa da escolha que muita gente que está entrando no mercado de trabalho precisa fazer, como a gente mencionou antes, de repente não partir por uma trilha de carreira, né? Mas partir por uma investigação pessoal, trabalhar com atributos que ela mesma possa ter, e não necessariamente como produtor de conteúdo, né? Mas assim, o ambiente propicia várias produções no entorno, né? Complementando o que você está falando. Complemente, por favor. Existe um fenômeno bastante recente, que é a valorização pelas empresas de funcionários que produzem conteúdo. Porque muitas vezes essa pessoa que tem lá seus 5, 7, 8, 10 mil seguidores, que não é um público gigantesco, mas já é um público que pede uma capacidade de influência, muitas vezes essa pessoa que está trabalhando numa grande empresa vai influenciar sobre a empresa para essas pessoas. Então é desejável que no seu plantel ali de funcionários existam produtores de conteúdo que vão falar bem de você. Pro Como assim? Dele. Eles contratam um produtor de conteúdo para infectar o relacionamento da empresa como funcionário? Foi isso que eu entendi. É uma vantagem na hora de uma entrevista de emprego. Digamos que duas pessoas tenham exatamente as mesmas competências, a mesma formação, a mesma capacidade de soft skills, mesmo hard skills. Se uma tiver 10 mil seguidores e a outra tiver 0, essa que tem 10 mil seguidores tem mais valor. Porque ela vai falar bem da empresa para 10 mil pessoas. E essas 10 mil pessoas podem virar consumidoras, né? Ou mal. Mas podem virar consumidoras e podem também se interessar em trabalhar na empresa. Porque hoje existe toda essa preocupação da marca empregadora. Ela quer atrair talentos melhores. Acaba sendo um agente de recursos humanos dentro daquele meio de influência dele. De recursos humanos ou de mera propaganda também. Certo. Né? Então tem seu valor. É por isso que todo mundo, de alguma maneira, deve ter uma presença mais séria nas redes sociais. Claro, acho que a seriedade é a palavra-chave, né? De você realmente compartilhar bons conceitos
seja lá o que seja isso, mas pelo menos você ter um critério. Conhecimento. Seu conhecimento aquilo que você faz de melhor, aquilo que você compreende de melhor. Porque uma coisa que também o mundo digital ensina, e eu consigo ver algumas limitações desse raciocínio, mas eu também vejo a beleza dele, é que você não precisa ser um faixa preta para ensinar uma faixa branca. Às vezes você pode ser um faixa amarela e ensinar uma faixa branca também. É verdade. Né? E se ele tiver proximidade com você, às vezes é o primeiro passo para que ele mesmo enxergue que existam outros patamares. Então aquela coisa que no mundo dos livros ele fica bem mais evidente. E o Pedro Bandeira, né, grande escritor de livros infanto-juvenis, santista inclusive como eu, falava de que você precisa galgar degraus. Você não sai com 7 anos de idade lendo a Divina Comédia. Não faz sentido. Você precisa ler o Pedro Bandeira primeiro. E aí depois você vai ler Harry Potter. E depois talvez você leia As Crônicas de Nárnia. E depois talvez você leia Neil Gaiman. E aí você vai para o Senhor dos Anéis. E do Senhor dos Anéis você talvez vá para a Divina Comédia. Você tem que ir galgando esses degraus. E no mundo da internet isso também é possível. Se você for um estudante, por exemplo, de psicologia, você é só um estudante, você não está mentindo. Você não fala que você é pós-doutor em Freud ou Lacan. Você fala, eu sou um estudante. Mas eu aprendi isso aqui na minha aula hoje. Olha esse paper que eu descobri, olha isso aqui que eu assisti. Foi assim que eu comecei meu canal do YouTube, sabia? Eu estava fazendo um mestrado que eu nunca defendi a tese, mas fiz lá em Montevidéu. Era um mestrado em direção comercial e marketing. E eu fui lá para aprender marketing digital, mas ninguém falava sobre o assunto, isso em 2016. E tudo que eu aprendia de legal, eu aprendi tanta coisa maneira, né? E era tudo em espanhol, era bem o universo que eu gostava, né? Eu já frequentava a Argentina desde muito antes, desde os anos 90, por causa do Mercosul, por causa da Faculdade de Direito. E eu compartilhava na internet o meu conhecimento. O que eu aprendia no mestrado, com toda a empolgação de que, olha, eu vou aplicar isso lá com a minha equipe e tal. Eu era a liderança de um grupo de 130 mulheres, né? Numa empresa de beleza no Brasil. E foi muito legal. E esse é um treino, né? Então, assim, eu acho que é uma carreira muito interessante e que tem outras facetas que não só em frente à câmera, né? Então, isso eu acho que é um assunto que rende muito. Mas eu queria explorar com você uma coisa que eu sei que você também é especialista, da recomendação. Então, vamos aproveitar a sua presença aqui, porque eu vou te pedir recomendação de livro, de música, de série, de filme, eventualmente, e restaurantes aqui de Buenos Aires, ou argentinos, né? Se quiser recomendar vinho também, não sei se você quer, mas o que você andou explorando e que você poderia deixar como recomendação para todos nós que amamos a Argentina e que de alguma maneira vamos vir para cá, né? Eu já estou aqui, mas viajo bastante também e aprendo muito com as pessoas do canal. Primeiro, desfrute dessa riqueza literária argentina, que é imensa. Tem autores muito conhecidos que possivelmente você não leu e que merecem essa atenção, seja Borges, Cortázar, Ernesto Sábato, né? O próprio Mangel, que ainda está vivo, mas já produz há muito tempo. Esses autores são excepcionais. Mas também não deixe de lado a produção que vem vindo, né, de décadas mais para cá, inclusive a produção contemporânea. Uma autora que me desmontou foi a Aurora Venturini, que tem uma trajetória muito particular. Era uma autora que já era publicada mundo afora, mas sem muito sucesso. Na Argentina era... ela tinha seus livros publicados, mas não era uma figura de grande destaque. Resolveu inscrever o seu livro num concurso de novas novelas, né? De novelas no sentido... novels, não como em inglês. Mas como é também na Argentina, né? Então, novos romances. Escreveu sob pseudônimo e ganhou. Ninguém sabia de onde tinha vindo essa mulher. E quando como era? As primas, não? Como chama? As primas. As primas. As primas. Quando
veio a público que então era a Aurora Venturini, que era uma octogenária, que tinha escrito esse livro devastador, todo mundo fala, tem sentido, não é uma iniciante. E aí você vai ver que é isso, é uma autora muito experiente, era uma octogenária quando escreveu. É um livro perturbador, é um livro divertido, ao mesmo tempo repugnante, acontece de tudo ali com uma personagem que tem problemas mentais e narra a sua vida, a vida da sua família de um jeito muito particular também, que é uma coisa bem argentina também, de olhar para si, olhar para os próximos, para sua família, e com um certo desdém às vezes, com entendendo que não tem nenhuma família perfeita, né? Não tem essa idealização que às vezes é mais europeia. É um livro brutal, mas muitíssimo bem escrito. Um livro excepcional, muito bem traduzido também. Tá no Brasil? Publicado no Brasil. Rodrigo, esse livro, As Primas, foi publicado no Brasil pela editora Fósforo, né? E você acha que ele está chegando aos brasileiros? É uma novidade excelente, né? As pessoas começarem a ler mais a literatura argentina. Você comentou no início da entrevista que isso está acontecendo, que as pessoas estão consumindo mais a literatura argentina. Procede? Você acha que isso também vai para as séries? A gente já falou também do Eternauta, né? Eu quero recomendação de filme também. Eu acho que na cabeça das pessoas está associada a uma ideia de qualidade. De qualidade da produção cultural. Então, As Primas me parece que tem o seu público. Não é um público gigantesco, não é certamente um best-seller, mas é um público selecionado de alta qualidade. E também, até a autora que escreve um prefácio de um outro livro que também foi publicado da Aurora Venturini no Brasil, chamado Nós, os Caserta, comenta que é muito fácil você virar um evangelizador de Aurora Venturini. Que você lê, você fica tão impactado que você quer sair contando para todo mundo que você leu, para que as pessoas tenham a mesma experiência que você teve. E eu me senti assim, um evangelizador de Aurora Venturini. Foi o grande livro mais recente que eu li nesse ano, e eu tive o desafio próprio aqui de ler 30 livros argentinos até a minha viagem. Eu cheguei bem próximo disso. Mas pude descobrir também a poesia. Juan Gelman, um poeta que estava ali cotado para o Nobel num dado momento, que foi exilado, depois voltou, e tem toda essa marca do exílio também, mas fala muito de amor, uma poesia acessível, bonita, tocante. Eu fiquei maravilhado. Salva Almada, que também livro seco, duro, quase que uma road trip, mas com essa também um pouco de amargura, um pouco de areia, assim. Livro excepcional. Os livros do Pedro Mairal, a Uruguaia, como eu citei, mas também Salvatierra, são livros que têm humor, que têm ironia. Releu algum dos autores clássicos? A gente falou de Borges. Sim. Borges é tão lido aqui na Argentina, as pessoas realmente têm acesso, leem ele na escola, nas universidades, né? A própria Universidade de Buenos Aires, a Faculdade de Literatura da Universidade de Buenos Aires, da UBA, é considerada uma das top 10 do mundo, assim, é impressionante. Borges me parece inesgotável, porque é um homem de uma erudição também infinita, né? E ele mesmo dizia que ele gostaria mais de ser reconhecido como um grande leitor do que como um grande escritor. E ele dá nome a uma livraria que eu gosto muito, que inclusive tem um bar de jazz que eu indico muito no canal, que é o Backroom, fica do lado da livraria Borges, que tá na rua que leva o nome de Borges. Sim, né? Você foi lá, Rodrigo? Eu fui num dia de free jazz ali que tava sensacional. Free jazz hard bop, assim, e fiquei muito impressionado com a qualidade dos músicos. Eu devia estar ali com mais 10 pessoas no máximo, assistindo um show super intimista num lugar maravilhoso. A livraria de altíssima qualidade também. Linda, né? E linda, e com um catálogo muito bom. E a quantidade de livrarias que tem aqui em Buenos Aires é impressionante. A quantidade de livrarias é impressionante, e de bons livreiros também, eu notei isso. Sim, os livreiros são um segredo bem escondido aqui de Buenos Aires. Dá vontade de fazer uma série sobre isso. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Felipe Pinha, ele é historiador,
E ele conta nas entrevistas dele, ele tem um programa de rádio na rádio pública há muitos anos, e ele fala sobre investigação científica, inclusive, e pesquisa para novas obras, onde o livreiro te leva para o subterrâneo da livraria e fala, peraí, aí tira aquele pó, né, dos livros. Ah, peraí que eu tenho um livro aqui de 1700, não sei o que fala sobre o assunto. Então, assim, esse relacionamento precisa ser criado, né? Quer dizer, não é você não vai entrar numa livraria e vai conseguir isso, né? Então, assim, essa é a magia de morar numa cidade como Buenos Aires, que te propicia, eventualmente, essa profundidade de relacionamento, porque o argentino está para isso mesmo. Ele, quando faz o vínculo, quando faz a amizade, né? Você citou a figura do livreiro, né? Que é super especial, né? Parece até que está em extinção, né? Essa relação, né? Eu tenho meu cabeleireiro, né? Mas será que eu tenho meu livreiro? Eu sei que você tem. Você não quer citar seu livreiro lá de Santos? José Luiz Tarran, que é realmente um livreiro muito marcante, porque é o livreiro clássico. É alguém que busca te conhecer, saber dos seus gostos, ele sabe o que você comprou, ele sabe aquilo que você costuma ler, ele consegue te indicar as coisas que estão saindo que possam entrar nesse gosto, ou ele consegue também expandir o seu gosto. Ah, poxa, se você gostou desse autor, talvez você goste desse aqui também. Ah, mas se você gostou desse gênero, tem um gênero próximo que pode te interessar. E eu não usei a palavra evangelizador também à toa. O evangelho é a boa nova. Uhum. Né? E quando você descobre alguma coisa que é muito boa, muito positiva, te fez muito bem, mudou a sua vida, você não quer contar para os outros? Claro. Você não quer melhorar a vida das pessoas também? Então você vira um evangelizador daquilo que você consome, que te impactou, Uhum. né, brutalmente. Eu me sinto assim com os produtos culturais. Eu adoro falar, por exemplo, puxa, leia Aurora Venturini ou os outros autores aqui que eu citei, porque eles me fizeram muito bem. Eles despertaram em mim sentimentos que eu não tinha tido antes, eles despertaram em mim possibilidades de vida que eu não tinha enxergado antes, ou até ideias diferentes sobre o mundo. E se Borges então dizia que ele preferia ser conhecido como um grande leitor, é porque isso está muito presente. E aí eu recomendo ensaios autobiográficos do próprio Borges, onde ele descreve um pouco dessa trajetória dele como leitor, e você percebe esse amor profundo pela literatura que acaba se manifestando na sua produção literária, que era uma produção muito concisa, né? Nunca escreveu um romance, só escreveu contos, para além de poemas, ensaios, etc. Mas nunca escreveu uma grande novela, porque não precisava. Se ele pudesse condensar 500 páginas em 15, para ele era vitória. E aí você vê o mundo inteiro condensado nessas poucas páginas de O Aleph, por exemplo, que é um conto absurdamente profundo e inesgotável, como a grande obra de arte. Você lê, relê, e aí você percebe leituras que você era incapaz de fazer a partir da leitura dos outros. Essa é a beleza das artes, né, como um todo. É você poder mostrar sua visão sobre aquilo e outra pessoa vem, mostra a visão dela, e não existe uma certa e uma errada. Elas são todas complementares e cada uma é uma espécie de faceta de um diamante que está à disposição de todo mundo. Existem duas autoras que se juntaram para escrever um livro sobre Borges, e elas tiveram acesso à biblioteca dele. E o trabalho dessas mulheres foi pesquisar nos livros de outros autores, onde Borges leu e comentou na borda, e que dali foi extraída uma ideia para um livro dele. Elas fizeram esse trabalho de investigação, passando por onde ele passou e montando. É um livro fantástico. Eu tive acesso a essa notícia há uns anos atrás e fiquei muito curiosa, né? Então, só para mencionar como esse assunto de Borges é importante aqui na Argentina. Pulando então para cinema, série, você tem alguma indicação? E os restaurantes também, que eu não posso deixar de saber qual é pelo menos o seu top 3 de restaurantes aqui. Tem um filme que já deve estar com uns 20 anos de existência. Qual? Que é Relatos Selvagens. Amo! Né? É um filme que me impactou enormemente quando assisti no cinema. Cinema de arte que existia ali em Santos. Nem gosto muito dessa divisão, mas
Mas tem cinemas que são mais direcionados a produtos mais de entretenimento de hollywoodianos, né? E esse não era o caso. E é um filme de uma inteligência, né? Como parece que marca a produção mais recente da Argentina. E a gente vê também, e isso é algo também muito presente na literatura, mas também no cinema, crítica social, né? Uma preocupação muitas vezes política, que aparece, por exemplo, em Argentina, em 1985, né? Um grande filme que livro. Quase ganhou o Oscar, mas quase não ganhou, ganhou. talvez merecesse ter ganhado. Mas que é isso, tem muito ali de uma visão aguçada sobre sua realidade. Muito lindo, 1985, inclusive com uma reprodução de cenário, de ambientação da época, que é impressionante. Que a gente viu isso também no Ainda Estou Aqui, né? Eu vi um Rio de Janeiro, eu que sou carioca, eu me emocionei tremendamente, que eu falei, gente, eu conheço essa casa. Depois eu fui e falei, caramba, nem é ali, essa aí tá na Urca, mas a casa original, eu acho que eu já passei por ela. Né? As pessoas jogando bola na rua. O meu marido, que é um pouquinho mais velho do que eu, não muito, me conta que quando ele morava em Copacabana, eles jogavam bola na rua. Quer dizer, o playground ser a praia, né? Essa relação da praia com as pessoas entrando, a mulher com a porta sem trancar, né? Foi para mim muito emocionante, passando pelo Rebouças e tal, e o Rio de Janeiro, as cores, o jeito que as pessoas se vestiam. E isso também está muito bem retratado no 1985, mostrando a Avenida Corrientes, o Batllero, as pizzarias, né? O Colégio Buenos Aires, que fica ali em frente ao Tribunales. Então, assim, Buenos Aires é uma cidade muito... ela é protagonista de uma história e ela é muito fotogênica. E tá muito bem retratada no filme, inserida na história. Eu sou fã desse filme aí. Assina embaixo nossa recomendação. E Relatos Selvagens também merecia o Oscar e concorreu, né? Medianeiras também, um filme que tem Buenos Aires como protagonista também, né? Você sente o cheiro ali das coisas que estão acontecendo e você vem a Buenos Aires e aquilo impacta tanto a sua visão que você enxerga isso das Medianeiras o tempo todo. Sim. E essa produção recente argentina de cinema é magnífica e vai permanecer. Eles vão permanecer produzindo, mas também isso que foi produzido vai permanecer por décadas. Medianeiras está traduzido para o Brasil? Está com título traduzido? Não, ou está como Medianeiras mesmo? Medianeiras, Ah, legal. Porque essa tradução de título é um negócio que me irrita profundamente, assim. Eu não sei se é uma coisa do editor ou se é uma coisa do distribuidor de cinema, se é tentando atingir o maior número de pessoas, mas às vezes é uma traição muito grande, né? Toda tradução é uma traição, mas às vezes fica algo muito, muito evidenciado. E restaurantes, eu tive a chance de fazer um circuito muito bom de restaurantes um pouquinho fora do eixo mais comum. Eu vou muito atrás, eu tenho essa eu acho que é uma cultura mesmo de fuçar e de buscar as recomendações e que eu trago, acho que desde a época da Veja São Paulo, que fazia isso muito bem. Né? Eu tenho o privilégio de ser amigo tanto do Raul Justilores, que é um jornalista que eu admiro infinitamente, que foi editor-chefe da Veja São Paulo durante muitos anos. E morou em Buenos Aires, não foi? Morou em Buenos Aires, começou a carreira dele como jornalista em Buenos Aires. Ele era um menino folgado, ele falava, ele virou pro chefe dele, que era o Laurentino Gomes, e virou e falou: você não vai deixar alguém que não fala espanhol cobrir a Argentina, né? Eu sou filho aqui de acho que de espanhóis, mesmo ele falava espanhol dentro de casa. Então ele falava espanhol muito bem. Olha só. E ele tinha 20 e pouquinhos anos, sei lá, 22, 23. Foi um hard skill que levou ele pra... É isso, veio pra cá e ele é apaixonado pela cidade. Quem não, né? É isso. E também eu também tenho o privilégio de ser amigo da Helena Galante, que foi durante muitos anos crítica gastronômica da Veja São Paulo. Hoje ela é editora-chefe da revista Cláudia. E sempre cobriu muito bem a cidade e existe um prazer todo próprio na prosa gastronômica, né, bem escrita. Eu também nas minhas andanças de empresário, eu fui diretor de comunicação de uma espécie de iFood antes do iFood.
era um delivery online também, e eu era responsável por escrever o conteúdo. Então eu resolvi estudar a prosa gastronômica bem de perto. Então eu tinha muito prazer nessa atividade. Eu tentei trazer um pouco disso para Buenos Aires. Recomendo que, se você quiser ir a fundo, busque o guia da revista Time Out, né, que é uma publicação... Time Out deveria ganhar um prêmio de tanta coisa boa que a Time Out fala de Buenos Aires. Esse guia que você se refere foi o guia de 2024? Ou sai todo ano? Como é que é? Eu acho que a primeira edição é 2025. Eles têm a produção que é do site, e aí eles lançaram em livro bem recentemente. Eu comprei assim que saiu. Então o primeiro guia foi 2025. Eu acho que foi. Pode ter sido no final de 2024, mas eu me lembro, você me mandou o guia. Aliás, você me mandou a foto. O guia não, eu queria ver. Você trouxe? Eu trouxe. Mas não tá aí com você, não? Não, tá no Airbnb. É um guia em formato de livro. Capa dura? Como é que é? Não é capa dura, mas é todo com fotos. Mas se você fosse editor desse guia, aposto que seria com capa dura. Capa dura melhoraria a experiência. Mas ele é muito bem editado, o papel é muito bom, as imagens são muito bonitas. E são mais de 500 resenhas de restaurantes separadas por bairro, e também categorizadas ali na sua principal subdivisão, assim, espanhol, no vegetariano, o café. E qual é a diferença, por exemplo, de um guia da Time Out como esse, que você curtiu tanto? Você visitou os 500 restaurantes? Não, só alguns. E o da Michelin, por exemplo, que é mundialmente conhecido, inclusive a Michelin está apaixonada pela Argentina, veio agora de novo, acabou de sair recentemente a lista. Eu concordo bastante com as estrelas que ela deu, são restaurantes que eu já conheci. O problema é que ele fica um pouco mais caro depois que vira Étoile. Mas tudo bem, faz parte do jogo. A Michelin, se a gente for pensar, é um dos primeiros grandes exemplos de marketing de conteúdo de todos os tempos, porque diabos uma empresa de pneu vai falar de restaurante? Qual é a lógica disso? É claro, ela quer que você circule mais com os seus pneus, você gasta mais pneu, você compra mais pneu dela. Mas é isso, ela tá falando de outra coisa e tá te fisgando lateralmente. Então, né, muitas e muitas décadas atrás, ela teve essa grande sacada que permanece até hoje. Mas o objetivo do Michelin é um pouco diferente. Ele dá essa grande chancela ao que existe de melhor, ao que merece ser descoberto. E tem lá o ranqueamento, né, só uma recomendação, 1, 2, 3 estrelas. Pelo que eu entendi, só um restaurante na Argentina tem 2 estrelas, mas Sim. A Michelin está há pouco tempo. O máximo são 3. O máximo são 3. 3 é quando o restaurante é tão bom que ele merece que você viaje só para ir no restaurante. Mas o Don Julio é a única parrilla do mundo que tem uma estrela. Então é muito significativo. Eles estão há pouco tempo na Argentina. Esses restaurantes possivelmente vão ganhar mais estrelas na medida em que o tempo passa. Sim, eu percebo que é um relacionamento, né? Em Mendoza eles estão indo também, né? Em Mendoza, parece que foram 2 edições só, né? Sim, ano 2 passado edições. E agora teve uma. Na de agora, agora, é bem recente. Eu acho que só teve 1 restaurante a mais, ou 2, em Buenos Aires, mas 6 em Mendoza, né? Sim. Então é muita coisa para ser descoberta por lá também. Mas das opções que... E eu tenho vontade de falar assim, eu já sabia! Pois das opções de Buenos Aires, tem essas mais celebradas há muito tempo, né? Michiguene e tudo mais, mas eu gosto muito de uma descoberta que foi o restaurante que eu mais aproveitei nessa minha última viagem. É um restaurante de cocina indie, como eles dizem, e eles tentam definir o que é cozinha indie, com produtos muito locais e um jeito muito diferente, a equipe muito pequena, um jeito diferente de trabalhar, mas de cozinha contemporânea, chamado Julia. Julia tá ali, eu acho que ali é Bicha Crespo, talvez. Julia é um que eles escrevem no quadro os ingredientes do dia? Eu não me lembro disso. Mas eu não conheço esse restaurante, eu vou lá rápido. É formidável. O chefe, ele chama Julio, a filha dele se chama Julia. E ele foi uma homenagem a um restaurante pequeníssimo, mas uma cozinha autoral assim, de profunda qualidade e profundo amor. A gente sente isso. Isso é um. E o que você comeu lá, você lembra? Intangível. Eu comi alguns pratos, eles sugerem que você vai pedindo vários pratos meio platitos, Platitos, né? Mas também esse é um conceito bem legal daqui do também platitos. Tem meio que um principal, assim, que era que era uma carne
mas cozida de um jeito surreal. E muitos vegetais, trabalham muito com bons vegetais. E a experiência em si também foi excelente, né? Atendimento impecável, o ambiente é muito simpático. Essa é uma recomendação que eu não vejo aparecendo, mas ganhou uma estrela no Michelin. Não, mas eu já vou mostrar ele rápido. Então deve crescer. Outro restaurante que ganhou meu coração bem recentemente, que eu fui faz 2 dias, é o Sarkis. Amo Sarkis. Esse eu já falei no canal. É um restaurante árabe. De cozinha armênia. Com cozinha armênia, exatamente. E eu comi um moussakar, né, que é uma espécie de lasanha ali de berinjela. Tava realmente um prato de execução perfeita. E você vê que aquilo é uma receita familiar. Sim. Né, que veio ali da família profunda. E tá cheio. E os argentinos vão, não é um restaurante. Ele tá no guia da Time Out? Tá no guia da Time Out. Ah, que legal. Porque ele é um restaurante que atrai o público argentino. Inclusive, ele nem é caro. Né? É um restaurante que dá fila na porta. Você vê famílias inteiras. Né? Eu vou muito nesse restaurante. Eu vou muito com o Cazé. E a gente come super bem. E é ótimo o restaurante. E a culinária árabe tem esse amor que você vê que é muito da família cozinhando. Às vezes a família inteira que cozinha. E quando isso está presente no restaurante, de alguma maneira, você sente que é uma receita que já foi feita centenas e centenas e milhares de vezes durante décadas. Não tem como não ser bom. Então, eu deixo essas 2 boas recomendações. E se quiser uma última que me veio agora, que também foi dessa viagem que eu estou fazendo, é El Imperfecto. É um restaurante de uma proprietária que é saltenha. E segundo a Time Out, e eu pude provar, faz as melhores empanadas saltenhas de Buenos Aires, que é uma empanada um pouquinho diferente, ela é um pouquinho menor, com a massa mais fininha, né? E tava espetacular, e eles fazem tudo no forno a lenha. Sim. Então, fui muito bem tratado também. A dona estava lá, estava ali na barra, né? Viu aquele no fenômeno, balcão, né? Do chefe estar presente. Isso, muito simpática, conversou conosco. Eu perguntei se não incomodava, porque a cozinha é aberta. Eu perguntei se não incomodaria eu tirar algumas fotos, né, da equipe. E ela quando viu que eu estava com a câmera grande, ela ficou mais feliz ainda. Falou, não, tira que é uma alegria. E foi uma experiência que a gente não vai esquecer tão cedo. E a gastronomia tem disso, né? Ela te marca porque te toca no fundo, porque todos nós precisamos nos alimentar. E quando alguém te oferece isso, né, com esse amor que é intangível, mas é perfeitamente sentido, você tem uma experiência que você não esquece. Nossa, Rodrigo, eu quero te agradecer de coração por essa nossa conversa tão ampla, né? A gente falou sobre comunicação, falamos sobre carreira, falamos sobre tendências, falamos sobre branding, que eu quero partir para essa mesmo, porque a Argentina merece, né, esse posicionamento e que as pessoas descubram, né, as coisas maravilhosas que tem aqui. Então você está mais do que convidado para voltar e, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, é uma alegria poder ter te conhecido num primeiro momento. Foi um grande prazer em muitas esferas, nesse prazer que é a da materialização da pessoa que você vê na tela, né? Que é sempre muito, muito feliz. Mas também porque eu sou um bom leitor de Monteiro Lobato desde criança. Foi o autor que me... Hoje é dia de Monteiro Lobato. O dia que a gente está gravando essa entrevista, eu vi por um seguidor também apaixonado do sítio, ele fez um post no Instagram. Uhum. Aliás, nos siga no Instagram, né? A gente podia deixar nossos arrobas aí. É isso aí, eu tô lá como Rodrigo Simonsen. Então, tem lá uma produção de textos, tem essas recomendações que eu faço também. Eu tenho um quote aqui que eu peguei dos seus textos do Instagram, que eu acho super legal. Consumo bastante o que você escreve no Instagram. Acho super, super legal. Eu adoro compartilhar, né? Parece que você está mandando um recado, parece que você está ajudando, né? Quando eu compartilho, eu me sinto nessa posição. E o quote que eu escolhi foi esse, né? Deus te escolheu mesmo conhecendo exatamente como você é. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso na sua despedida. A gente sabe que a gente não é perfeito, que a gente tem
1 milhão de defeitos que se materializam um dia após o outro, que a gente fica bravo, que a gente faz coisas erradas e que a gente sente o que não deveria sentir. Mas apesar de tudo, Deus que não precisa da gente, que nos criou por mera deliberação de amor. Quando você diz que ele te escolheu, é porque ele te criou? Ele te escolheu como filho, né? E esse é um status que você não perde, né? De você ser filho de um pai amoroso que sempre vai estar de portas abertas para te receber de volta, mesmo que você seja essa pessoa que abandonou, que saiu, que não fez, né, nada direito, não importa. Vá, não peque mais, e ele está sempre olhando para as coisas boas, e não olhando para o seu pecado, para as coisas que você fez de errado. Deus tem memória curta nesse sentido. Então, se você está amargurado por coisas que a vida te fez fazer, ou por algo errado que você às vezes nem percebia que era errado, mas foi perceber depois, isso te trouxe consequências ruins, você cuidou mal do seu corpo, por exemplo, ou você cuidou mal das pessoas à sua volta, sempre tem essa possibilidade de contar com a misericórdia infinita de Deus, que está ali pronto para te receber de volta, para esquecer tudo que você fez e só olhar para frente, olhar com positividade para as coisas boas que você ainda pode fazer. Muito legal essa reflexão de imaginar que realmente o melhor está por vir, que sempre existe um amanhã. Essa é uma narrativa muito presente na minha vida, que, aliás, eu acho que eu vou revelar para quem me assiste agora, assiste o Rodrigo, que mais uma coincidência que a gente tem, que ambos somos filhos de ex-seminaristas. É verdade, a gente descobriu isso ontem. Descobrimos isso ontem. Que é muito curioso. Foi uma coincidência tremenda, e os dois pais foram até o final. Meu pai estudou para diocesano, né? Uhum. E eu acho que isso marca, né, a nossa criação, né? Os pais e tudo mais. Eu vi que você foi aluno da sua mãe, né, quando eu era criança. Depois seu pai virou secretário de Cultura, né, do Estado de São Paulo. Isso deve ter marcado também muito sua vida, mas eu não vou falar de mais nada disso. Eu quero você aqui de novo para a gente aprofundar esses assuntos. Que te parece? Eu espero sempre voltar a Buenos Aires, essa cidade que me cativou, talvez como nenhuma outra, onde eu me sinto em casa, onde eu percebo que as pessoas têm esse tipo de preocupação que eu tenho com a vida, que a gente trabalha e faz coisas pelo bem do próximo, mas tem algo que nos preenche de sentido que é muito maior, que a gente não consegue explicar. Muitas vezes a arte é essa dimensão. Então é uma cidade que respira arte, que pulsa cultura o tempo todo. Se você olhar direitinho, certamente hoje no Teatro Colón está acontecendo alguma coisa muito grande, muito, muito bonita. Aí você vai no Centro Cultural Kirchner, na Avenida Corrientes, e a Corrientes inteira, se você passar 8, 9, 10 da noite, você vai ver que está cheia de gente com ânsia de ser uma pessoa melhor. Sim. E é isso que eu sempre penso para mim, assim, independentemente das coisas que me aconteceram, eu sempre posso ser uma pessoa melhor e poder estar com pessoas que me proporcionam isso e ter contato com experiências que me proporcionam isso é o que eu mais quero para minha vida. Que bom saber que Buenos Aires é um facilitador nessa sua busca. Para mim também é bem assim. Bom, assim a gente se despede. Muito obrigado mais uma vez Eu que agradeço. E até a próxima.